Saudações, amados irmãos, graça e paz seja com cada um de vocês. E sejam bem-vindos ao nosso estudo sobre a Palavra de Deus. Temos uma série sobre os 7 selos. Esta é a terceira parte do estudo profundo e bem claro e também simplificado, algo bem simples sobre os 7 selos. Fizemos uma primeira parte que fala sobre a introdução do livro de Apocalipse. A segunda parte fala do livro selado dos 7 selos, que é o livro que contém a história da humanidade do início até o fim. Esses 7 selos não começam com o segundo Adão, que é Jesus. Começa com o primeiro Adão. E agora vamos realmente entrar no assunto dos selos. Fizemos 2 vídeos de introdução, falando um pouco sobre o livro de Apocalipse, sobre o livro, sobre a cena dos capítulos 4 e 5, que é uma cena que acontece no santuário, e especificamente no lugar santíssimo. É o juízo. Por isso, quando João recebeu a visão da parte do anjo, foi-lhe dito: sobe aqui e te mostrarei as coisas que acontecerão daqui em diante. Isso foi no ano 96. Tudo o que ele viu realmente não estava acontecendo. Não eram coisas que estavam acontecendo lá no ano 31. Como alguns querem mostrar que o capítulo 4 é a entronização de Cristo lá no céu. Não, não é. O capítulo 4 mostra uma cena no Santíssimo. A porta que foi aberta foi a porta do Santíssimo. É a mesma cena de Daniel capítulo 7, verso 9 e 10. É a cena do juízo. Um trono foi posto. Então o pai sai do seu trono administrativo e vai para o trono, para o seu lugar lá no Santíssimo, onde ele se assenta como juiz, para administrar o juízo, juntamente com seu filho, que nesse caso, o filho é o advogado dos réus, que somos nós. E o livro contém toda a história da humanidade, de Adão até os últimos dias. Isso está no livro Manuscritos Inéditos, volume 9, página 7. E também a decisão dos judeus de rejeitar Jesus foi também registrada nesse livro. Parábolas de Jesus, página 156. Então, se a decisão desses líderes judeus, desses líderes judaicos, foi registrada ali, então esse livro contém a história de toda a nação judaica, de todo o povo lá de Deus no passado, até chegar até Adão. E além disso, contém a nossa história, da igreja cristã para cá. Também contém a história. Agora, o problema é que muitos dizem que esse livro contém a história do cristianismo de Jesus para cá, e que Jesus é o cavaleiro branco do primeiro selo, quando realmente é um engano. Jesus não é esse cavaleiro branco. Jesus é o segundo Adão. A história da humanidade não começou com o segundo Adão. Começou com o primeiro Adão. E se alguém ensina ao contrário, se alguém ensina coisas contraditórias, então está em heresia. Porque isso está firmemente estabelecido na Bíblia e no espírito de profecia. Precisamos seguir o escrito está. Se alguém mesmo seja um grande líder, um grande pregador, um ancião que gosta de estudar profecias, vai dizer para ti: olha, esses 7 selos, o primeiro selo é Jesus, começar com Jesus. Fala para ele que ele precisa estudar um pouquinho mais, aprofundar mais no assunto, porque esse assunto trata-se do juízo. E o juízo não começa somente com os cristãos. Começa com os primeiros que viveram na terra. Tá bom? Agora vamos entrar nos selos em si. Analisar. Vamos estudar nesse vídeo o selo número 1. Vamos em Apocalipse capítulo 6, verso 1 e 2. E eu vi quando o Cordeiro abriu um dos selos, e ouvi, como se fosse o barulho de trovão, um dos 4 animais dizendo: vem e vê. E eu vi, e eis um cavalo branco,
e o que nele estava sentado tinha uma coroa, tinha um arco. O que estava nele estava sentado tinha um arco, e uma coroa lhe foi dada. E ele seguiu adiante, conquistando e para conquistar. Ou seja, vencendo e para vencer. Esse é o selo número 1. Nesse selo você vê um cavalo branco, né, que simboliza a terra na sua pureza, na sua inocência, com Adão tendo o domínio para cavalgar sobre ela. Adão e todos nós, né? Mas como está falando aqui do primeiro selo, é o primeiro Adão. Então Adão recebeu domínio, poder. Gênesis capítulo 1 vai provar isso, que ele recebeu poder, domínio e até uma coroa. Gênesis 1 e o Salmo 8. Vamos primeiro ler Gênesis capítulo 1. O que diz a palavra de Deus? Gênesis 1. Leamos aqui. Gênesis 1, verso 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda a coisa rastejante que rasteja sobre a terra. E assim Deus criou um homem à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea, ele os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei a terra e subjugai-a, e tende domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre toda a coisa vivente que se move sobre a terra. Assim você vê claramente o domínio que Deus deu para Adão logo no início, para fazer o quê? Para frutificar, multiplicar, encher a terra e subjugar a terra, tendo domínio sobre ela. Então, nesse caso, o cavalo branco simboliza a terra na sua pureza, que Adão dominava, que foi dado, né, para subjugar. Mas como que Adão ia, né? Veja bem, né? Veja bem o que diz a palavra, né? E saiu, Apocalipse capítulo 6, veja bem, voltando para Apocalipse 6. E viu um cavalo branco, e o que estava nele assentado tinha um arco, e uma coroa lhe foi dada. Uma coroa. Tinha um arco e também uma coroa. Antes de falar do arco, vamos falar da coroa que Adão recebeu. Salmo capítulo 8, verso 4. O que é o homem para que sejas cuidadoso com ele, e o filho do homem para o visites? Porque o fizeste por um pouco menor do que os anjos, e o coroaste com glória e honra. E tu fizeste com que ele tivesse domínio sobre as obras das tuas mãos. Tu puseste todas as coisas debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, sim, os animais do campo, as aves do ar e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, nosso Senhor, quão excelente é o teu nome em toda a terra. Amém. Aqui, então, você vê claramente no início, Deus criou Adão um pouco menor do que os anjos e o coroou, deu-lhe uma coroa e domínio sobre as obras das suas mãos. Foi Deus que deu isso. Adão recebeu essa coroa da parte de Deus. Em outras palavras, Adão foi o rei da terra, o monarca da terra. O Senhor é o rei dos reis, mas Adão foi somente rei aqui, ele que recebeu a coroa, o domínio, né, sobre a nossa terra, sobre o nosso planeta. No deserto da tentação, veja só o que diz a palavra inspirada aí. No deserto da tentação, página 16, parágrafo 1, diz assim: Satanás fez a sua exultação gabando-se a Cristo.
e aos anjos leais de que tinha conseguido ganhar uma porção dos anjos no céu para se unir a ele na sua ousada rebelião. E agora que ele tinha conseguido vencer Adão e Eva, ele afirmou que a casa deles no Éden era sua. Vangloriou-se orgulhosamente de que o mundo que Deus havia feito era seu domínio e que, tendo conquistado Adão, o monarca do mundo, ele havia conquistado a raça como seus súditos e que agora deveria possuir o Éden, fazendo do Éden, né, a sua sede e que ali estabelecia seu trono e seria o monarca do mundo. Então aqui você vê claramente que Adão era o quê? No início, o monarca do mundo, o príncipe deste mundo, o rei, o regente, o governador desse mundo. Tá bom? Percebe que diz assim que tendo conquistado Adão, o monarca do mundo, ele havia conquistado a raça como seus súditos. Ele conquistou Adão como o quê? Como monarca do mundo. E que Satanás, através da sua usurpação, se tornou o príncipe desse mundo, como você pode ver em João. Jesus vai chamá-lo como príncipe desse mundo. Então, o monarca, o príncipe, porque ele usurpou o lugar de Adão. Então, Adão era o monarca, o rei, o governador desse mundo na criação. Isso que diz Gênesis capítulo 1, verso 26 a 28 e Salmo capítulo 8. Certo? Mas agora, qual foi a ordem que Deus deu para Adão? Qual foi a ordem? Em Gênesis capítulo 1, Deus deu a ordem para Adão, olha, sede frutíferos, multiplicai-vos e enchei a terra e subjugai-a. E tende domínio sobre os peixes do mar, etc, etc. Então como que Adão ia encher a terra? Como que Adão ia subjugar a terra enchendo-a, se multiplicando? Veja no primeiro selo, esse personagem tem um arco. Ele tinha um arco. Então, o que simboliza esse arco? Se Deus tivesse colocado na mão dele uma mulher, aí poderia adulterar o sentido do simbolismo, porque simbolicamente falando, uma mulher é uma igreja. Então Deus colocou um outro elemento, um arco simbólico, porque no início não tinha guerra, porque Adão vai ter um arco na sua mão? Vamos ver por quê. Para isso, precisamos ir no Salmo 127. Salmo 127, vamos ver por que Deus simboliza a Eva como um arco. Esse arco é nada mais nada menos do que a Eva, a mãe da humanidade. Né? Vamos em Salmo 127. E diz assim, verso 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do útero, ou do ventre, né, é a sua recompensa. Como as flechas estão na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da juventude. Como as flechas estão na mão de um poderoso, assim são os filhos da juventude. Feliz o homem que tem sua alvarja cheia deles, cheia de flechas, né? Cheia dos filhos, cheia deles. Eles não serão envergonhados, mas falarão com os inimigos no portão. Então os filhos são o quê? As flechas. E você dispara as flechas com o quê? As flechas são disparadas com arco. Então o arco na mão de Adão é Eva, e com esse arco Adão conseguiu disparar filhos, flechas. E nesse sentido ele conseguiu cumprir a missão que Deus deu para ele. Frutificai, Gênesis capítulo 1, Gênesis 1, 28. Sede frutíferos e multiplicai-vos. Então Adão conseguiu cumprir essa missão de Deus com um arco na mão dele, disparando as flechas. Então esse arco é Eva e as flechas são os filhos.
Mas, irmão, por que, meu querido irmão Leonel, por que Deus não colocou logo uma mulher aí? Se Deus tivesse colocado uma mulher, ia ter muito problema, porque trata-se de uma profecia simbólica. E mulher em profecia significa igreja. E nesse sentido, Deus colocou outro elemento que faz mais sentido no simbolismo. O arco simbólico, com os filhos que são simbolicamente chamados na Bíblia como flechas. Salmo 127, verso 4. Como as flechas estão na mão de um homem poderoso, assim são os filhos na juventude. Então, claramente, Eva é o arco e as flechas são os filhos. Aí se cumpriu a ordem. Adão saiu vencendo e para vencer. Em que sentido? Mesmo que o pecado entrou e com ele vem um monte de coisas, Adão conseguiu cumprir a missão. Ele se subjugou à terra. E através das flechas que ele disparou, nós até hoje disparamos flechas, homens. Disparamos flechas com o nosso arco, que é a mulher. Então sim, o mundo está povoado. Mesmo com o pecado entrando, pela misericórdia de Deus, os milagres acontecem. Você vê bebês nascendo. Os milagres acontecem. Adão saiu vencendo e para vencer. E não foi derrotado nesse sentido. O mundo foi povoado. O mundo é povoado. Com 8 bilhões de pessoas. Agora vamos no segundo selo, que é o próximo vídeo. O vídeo número 4. O segundo selo. Mas só para você ter uma ideia, vamos no segundo selo. Vamos ver se a interpretação do primeiro selo faz sentido. Lendo o segundo selo. E havendo, Apocalipse capítulo 6, verso 3. Apocalipse 6, 3. E havendo aberto o segundo selo, eu ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E ali saiu outro cavalo, que era vermelho, ao que nele se assentava, foi-lhe dado poder para tirar a paz. Poder para tirar a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Misericórdia. Então, nesse segundo cavalo, nesse segundo selo, o cavalo agora não é mais branco, não é mais a pureza da terra. É vermelho, que significa pecado. Isaías capítulo 1, irmãos. Isaías capítulo 1 compara os nossos pecados como carmesim, como escarlate. O dragão vermelho tem a ver com pecado, tem a ver com Satanás, dragão vermelho. A besta vermelha ou escarlate de Apocalipse 17. Então esse cavalo vermelho é a entrada do pecado. E uma coisa muito importante, foi-lhe dado poder de tirar a paz sobre a terra, ou seja, a terra tinha paz. A terra tinha paz. E a terra começou com a paz, com a pureza, a inocência. Paz entre os homens e animais, entre o homem e a natureza. Paz, completa paz, perfeita harmonia. Então o fato que recebeu o poder de tirar a paz prova que no período anterior tinha paz. Mas com a entrada do pecado, o pecado mudou tudo. Perdeu a cor de pureza, branco, para uma cor vermelha, que é pecado. Esse é o primeiro selo e uma pequena introdução do segundo. Que tal ver a quarta parte que vai falar do segundo selo? E assim você vai ampliando mais o conhecimento. Que Deus os abençoe ricamente. Até o próximo vídeo que vai falar do segundo e terceiro selo. Deus abençoe. Amém.